dia, sétimo ano. Vamos começar hoje, no dia 3/6, quarta-feira, a nossa revisão para a prova de sexta-feira, ok? Eu trouxe para vocês algumas orações para a gente fazer a análise sintática. Ao fazer essa análise sintática, a gente aprende os tipos de sujeitos, tipos de predicados, tipos de verbo, os objetos diretos e objetos indiretos e os adjuntos adverbiais de lugar, de modo. Então, vamos fazer a análise? Primeira oração. Cláudia escondeu o dinheiro no bolso. Sujeito. Primeiro a gente tem que detectar, cadê o verbo? Quem escondeu? Cláudia. Sujeito simples, Cláudia. Por quê? Porque só tem um núcleo. Escondeu o dinheiro no bolso é o meu predicado. Como que eu vou saber se é um predicado verbal ou um predicado nominal? Eu tenho que analisar o verbo. Escondeu está na lista do cafés para dois? Ser, estar, parecer, continuar, andar. Não, escondeu é um verbo significativo. E logo depois dessa oração eu também não tenho nenhum predicativo. Então eu detectei que esse predicado é um predicado verbal, porque eu tenho um verbo significativo e não tenho nenhum predicativo. Predicado verbal, escondeu o dinheiro no bolso. Núcleo do predicado. A palavra mais importante do meu predicado verbal sempre será o verbo, escondeu. O verbo é transitivo direto, escondeu o quê? Muitas vezes, vocês poderiam pensar, muitos alunos poderiam pensar que esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, porque eu tenho o dinheiro e no bolso, mas não é. O verbo escondeu é um verbo transitivo direto. Escondeu o quê? O dinheiro, porque no bolso, a pergunta que eu faço para a resposta de no bolso é onde que Cláudia escondeu o dinheiro? Onde é o adjunto adverbial de lugar, no bolso. Então ficou o núcleo do predicado é o verbo transitivo direto é escondeu, porque pede um complemento sem preposição. Objeto direto, o dinheiro, sem preposição. E adjunto adverbial de lugar, no bolso. Ok? Esta é a análise da primeira oração. Vamos para a segunda. A segunda oração, Maria Rita e Joana emprestaram seus vestidos para Beatriz. Primeiro vamos localizar o verbo. Emprestaram. Quem emprestaram? Maria Rita e Joana. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é composto. Sujeito composto, Maria Rita e Joana. O meu predicado é de emprestaram em diante. O verbo emprestaram é verbo de ligação? Está na lista do cafés para dois? Não. Eu tenho algum predicativo aqui? Também não. Então, meu predicado é verbal, porque eu tenho um verbo significativo, emprestaram. Predicado verbal, emprestaram seus vestidos para Beatriz. Qual que é a palavra mais importante do predicado verbal? Será sempre o verbo emprestaram. Então, agora vamos classificar a transitividade do verbo. Quem empresta, empresta o quê? Seus vestidos. Para quem? Para Beatriz. Então, é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede dois complementos. Um complemento sem preposição, objeto direto, seus vestidos. E o outro complemento com preposição, objeto indireto, para Beatriz. Ok? Então, é o predicado verbal e o verbo é transitivo direto e indireto com dois objetos. Um sem preposição e o outro com preposição. Essa é a análise da segunda oração. Terceira oração. Sempre participavam dessa competição ansiosos. Cadê o verbo dessa oração? Participavam. Vamos fazer a pergunta? Quem participavam? Não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe, porque quando o verbo está na terceira pessoa do plural, eu não sei quem participava. Meu sujeito é indeterminado. Tanto é que eu coloquei um ponto de interrogação, porque eu não sei quem participava. Sujeito indeterminado. Então, a minha frase toda vai ser o meu predicado. O verbo participava não é verbo de ligação. Então, eu descartei o predicado nominal.
Ou ele vai ser verbal, ou ele vai ser verbo nominal. Então, eu tenho o verbo significativo, meu predicado pode ser verbal. Mas, além disso, eu tenho ansiosos. Ansiosos é um predicativo do sujeito. Então, é um predicado verbo nominal. Verbo nominal por quê? Porque eu tenho o predicativo do sujeito ansiosos e tenho o verbo significativo. Predicado, verbo nominal. Sempre participavam dessa competição ansiosos. Eu tenho dois núcleos. Um é o verbo participavam, e o outro é o predicativo, ansiosos. Então, dois núcleos, participavam, que é o verbo significativo, e ansiosos, que é o predicativo do sujeito. Vamos classificar o verbo? Quem participa, participa de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Participavam, porque ele precisou de preposição. De mais essa, dessa. Tem preposição aqui. Então, objeto indireto dessa competição, porque tem preposição de mais essa. E depois nós temos o predicativo do sujeito. É ansiosos. Ansiosos está se referindo a quem? Ao sujeito, que eu não sei quem é. Predicativo do sujeito. Ansiosos. Essa é a análise dessa oração, ok? Governador era o melhor garanhão do Aras. Cadê o verbo? Era. Quem era? Governador. Governador é o nome do cavalo, viu, gente? Então, sujeito simples, governador. O meu predicado era o melhor garanhão do Aras. Era é um verbo de ligação. Está na lista do Cafés para Dois. Então, era é um verbo de ligação. O meu predicado é um predicado nominal. Predicado nominal, era o melhor garanhão do Aras. Núcleo do predicado. Se o meu predicado é nominal, o núcleo não pode ser um verbo. O núcleo vai ser o melhor garanhão do Aras, que é o predicativo do sujeito. Verbo de ligação era. Predicativo do sujeito, o melhor garanhão do Aras. Qual que é a palavra mais importante? Garanhão. Núcleo, garanhão. Adjuntos adnominais, o melhor do Aras. Essa é uma análise bem simples, já que nós temos um verbo de ligação e o predicado nominal. É só a gente localizar o predicativo do sujeito. Então, a análise do governador era o melhor garanhão do Aras foi feita. Viaja-se confortavelmente por esta empresa. Quem viaja? Terceira pessoa do singular mais partícula se e o verbo não é VTD. O meu sujeito é indeterminado. Eu não sei quem viaja-se. Sujeito indeterminado. Então, o resto todo da minha oração é o meu predicado. Viajar não é verbo de ligação. Então, meu predicado não é nominal. Ou ele vai ser verbal ou verbo nominal. Então, viajar é significativo. E eu tenho algum predicativo aqui na oração? Tem confortavelmente, mas confortavelmente é predicativo? Não. Termina em mente é advérbio. Então se ele é advérbio, meu predicado vai ser verbal. Predicado verbal, por quê? Porque eu só tenho o verbo significativo e não tenho o predicativo, não tenho o adjetivo, ok? Qual que é o núcleo do predicado verbal? O núcleo do predicado verbal será sempre o verbo, viaja-se. Então, viaja-se é o predicado, ele é um verbo intransitivo. Sobrou confortavelmente e por esta empresa. Os dois vão ser adjuntos adverbiais. Um é adjunto adverbial de modo. Como que eles viajaram? Confortavelmente. Por que meio eles viajaram? Por esta empresa. Então, por esta empresa é o meio pelo qual eles viajaram. Adjunto adverbial de meio, ok? E a última oração. Tanto Tadeu quanto Angélica eram apaixonados por futebol. Vamos localizar o verbo? Eram. Eram é um verbo de ligação. Quem eram? Tanto Tadeu quanto Angélica. Isso tudo vai ser o meu sujeito
composto. O núcleo do meu sujeito composto, os núcleos do meu sujeito composto são Tadeu e Angélica. Mas quando a gente coloca tudo. Tanto Tadeu quanto Angélica, ok? O predicado vai ser nominal. Por que, Andrés, que o predicado é nominal? Porque eu tenho o verbo eram. Eram é um verbo de ligação, está na lista do Cafés para Dois. Eram apaixonados por futebol, predicado nominal. Qual que é o núcleo do predicado nominal? Não pode ser um verbo. O núcleo do predicado nominal tem que ser o predicativo, vai ser apaixonados. Núcleo do predicado nominal, apaixonados. Vamos classificar o verbo? O verbo é verbo de ligação, eram, está na lista do Cafés para Dois, verbo de ligação, eram. Predicativo do sujeito, apaixonados. Só que se eu falasse assim para vocês, tanto Tadeu quanto Angélica eram apaixonados, vocês entenderiam? Não. Eu teria que falar apaixonados por quê? Por futebol. Então, por futebol é a palavra ou a expressão, é o conjunto de palavras, né? O conjunto de expressões que completa apaixonados. Então, é um complemento nominal. Por futebol está completando um nome, um adjetivo. Apaixonados. Então, por futebol, complemento nominal. Porque apaixonados não tem sentido completo sem o complemento nominal, que é por futebol. Ok? Então, nós analisamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 orações. Ao fazer a análise sintática dessas 6 orações, nós esclarecemos as dúvidas sobre os tipos de sujeitos, tipos de predicados, tipos de verbo e assim por diante. Ok? Então, assim termina mais uma aula. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.